Então vamos lá, está todo mundo junto agora. Então, novamente, o tema de hoje é consciência ou inconsciência? Uma pergunta. Sonho ou realidade? E nessa abordagem mais próxima da nossa realidade de vida, a gente queria refletir sobre o seguinte. Tem 7 bilhões e 600 milhões de pessoas, aproximadamente, vivendo no mundo hoje. 7,6 bilhões de pessoas. Tá sem som? Tá. O som vai melhorar agora. Tem 7,6 bilhões de pessoas vivendo no nosso planeta hoje. 7,6 bilhões de pessoas que vivendo nos grandes centros urbanos ou vivendo em áreas mais remotas, em condições mais favoráveis de vida ou em condições menos favoráveis de vida. São pessoas que têm um grande núcleo comum, que é a luta pela existência. Acordam cedo, trabalham duro, muitas batalham pelo seu alimento, pelo seu pão diário, outras cuidam do alimento e fazem seu próprio pão. Sim, infinitas maneiras de viver a vida. Mas acordamos cedo, mergulhamos nas nossas atividades do dia, trabalhamos intensamente, trabalhamos duro, corremos atrás dos nossos objetivos, corremos atrás dos nossos sonhos. Né? As horas do dia passam, às vezes rapidamente, às vezes lentamente. No final do dia, nós voltamos para os nossos lares, tenham eles a forma que tiverem, muitas vezes exaustos pela rotina do nosso dia a dia, ou lemos, ou nos informamos, ou conversamos com os nossos familiares ou amigos, e nos preparamos para encerrar o dia. Muitas e muitas vezes dormimos exaustos, acordamos no dia seguinte e o ciclo começa de novo. Muitas pessoas vivem e lutam bravamente para sobreviver a cada dia. E a luta dessas pessoas é absolutamente essencial e fundamental e absolutamente admirável e digna do nosso mais profundo respeito. Outros seres humanos conseguem amealhar alguns meios materiais para garantir uma sobrevivência um pouco mais tranquila. Então, a luta do dia não é necessariamente para poder sobreviver naquele dia. Talvez seja para assegurar o dia seguinte, ou o ano seguinte, ou um período mais longo. E mesmo essas pessoas que atingiram esse ponto e aparentemente se libertaram um pouco da pressão da sobrevivência daquele dia, continuam acordando super cedo, correndo atrás dos seus valores, perseguindo o seu dia a dia, perseguindo os seus problemas, perseguindo as suas questões, chegam em casa exaustas, vão dormir de uma maneira assim absolutamente alquebrada, o dia seguinte, de novo, de novo, de novo, de novo. É como se, mesmo tendo assegurado o mínimo material e muitas pessoas tendo assegurado muitos bens materiais, isso não nos libertasse desse giro. E isso acontece no plano material, isso acontece no plano emocional, isso acontece até no plano da nossa contribuição intelectual para o mundo. É como se, uma vez posta em marcha essa roda da vida ganhasse uma inércia própria, ganhasse
um movimento contínuo, um motum perpetuum, né? E a pergunta que a gente queria fazer é a seguinte: vivendo assim um dia, um ano, uma vida, 1000 vidas, que tipo de realidade, de fato, a gente está vivendo? Isso é a vida real? Ou, na verdade, nós estamos como aquele clássico hamster, né? Dentro da sua roda, correndo e mantendo tudo em movimento. Um passo atrás do outro, um giro atrás do outro, uma vida atrás da outra. Sem parar para se questionar qual é o verdadeiro sentido disso, se isso aqui é real, ou se é meramente a perseguição de uma ilusão ou de um sonho. E nós, em situações assim, né, vivemos na certeza dos nossos sentidos. Aqueles que tiveram a sorte, né, de nascer na posse dos 5, né, e não tem que lutar como muitos seres humanos extremamente dignos para suplantar esses limites e ir além. Mas aqueles que afortunadamente ganharam esses 5 sentidos ao nascer. A gente vive na certeza de que o que vemos, o que ouvimos, o que cheiramos, o que degustamos, o que tocamos, isso é a realidade. E o mundo é essa realidade concreta, absolutamente material. E nós vamos vivendo como se fosse num acúmulo de certezas, nos convencendo de que isso é viver conscientemente. Então, a questão toda é: se todos esses giros nos levam não a uma transformação, mas a uma mera repetição, existe de fato consciência nisso? Existe uma transformação de consciência? Ou, na verdade, esse grande jogo de repetição não passa de uma imensa máquina automática de entorpecimento da nossa consciência, onde nós vamos de um dia para o outro num estado semiconsciente, sendo muito mais levados pelos nossos problemas do que de fato usando a nossa vida como uma mola de transformação para nós mesmos e para os outros. E diante disso, né, que tipo de realidade nós vivemos? Ou será que nessa situação nós não vivemos como se estivéssemos enrolados, embrulhados, imersos, né, em infinitas camadas de sonhos e de autoilusões e de enganos? São para essas pessoas que, tendo vivido a quantidade suficiente de experiências para despertarem para o fato de que essa repetição, esse acúmulo, esse ir de lá para cá e de lá para cá e daqui para lá, né? Do alto para baixo, de baixo para cima e tudo mais, que todas essas oscilações de fato não nos levam a nenhum lugar. E que tudo isso não passa de uma imensa falta de sentido, onde nós corremos apressadamente para produzir sentido e para tentar dar algum sentido para uma realidade absolutamente ilusória, uma realidade, em essência, desprovida de sentido. Para essas pessoas que despertam para o fato de que essa aparente consciência exterior das coisas, no fundo, é uma grande inconsciência interior, que foge de si mesma e se projeta na vida e se agarra a todos esses acontecimentos externos na busca desesperada de construir um sentido. Então elas despertam que essa consciência, na realidade, na sua essência, é inconsciência. E para essas pessoas que despertam para o fato de que essa realidade frenética que nós vivemos hoje, para bilhões de seres humanos, na realidade não passa de um sonho, como se nós estivéssemos entorpecidos, dormindo de um dia para o outro, de um ano para o outro, sem acordar, vivendo presos dentro de um sonho. E sonhando dentro de um sonho,
que no futuro pode ser melhor e que se eu tiver isso, ou se acontecer aquilo, ou se eu tiver esse par ideal, ou sei lá o quê, né? Que pode ser diferente, mas de diferente não acontece nada. São para essas pessoas que interiormente despertam para isso, é que o ensinamento universal traz uma chave muito importante. A verdadeira consciência, o verdadeiro núcleo da consciência humana, da identidade humana, do verdadeiro eu humano, não está fora. Não precisa ser perseguido fora, construído fora, ou conquistado através de acúmulos ou de apegos. Essa realidade está muito mais próxima de nós. E, portanto, isso não é mais uma ilusão, não é mais um sonho. É o princípio da única e verdadeira realidade que nos chama como uma voz para aquele que desperta no meio dessa grande realidade ilusória, desconcertante e desprovida de sentido. Quando o ser humano desperta para essa realidade, ele se torna um buscador dessa verdade, dessa realidade, dessa sua verdadeira consciência, um buscador de si mesmo. E é para esse ser humano que ressoa o primeiro passo de um verdadeiro caminho espiritual, que é conhecer a si mesmo. E o conhecimento de si mesmo é se tornar consciente de quão inconscientes nós vivemos. E despertar para a realidade de que, na grande maioria das situações da nossa vida, nós vivemos imersos em sonhos, em projeções e ilusões. É aí que começa a possibilidade, a primeira abertura para um verdadeiro caminho espiritual. Para aquele que, tendo chego ao limite de si mesmo, desperta no limite de si mesmo para aquilo que dentro de si mesmo não possui limite algum. Como nas nossas duas últimas conversas, não houve a possibilidade da gente interagir com perguntas, a gente gostaria de parar agora, encerrar essa pequena introdução aí que levou aí talvez uns 10, 12, 15 minutos e passar a palavra para vocês, porque seguramente devem existir questões sobre esse tema da consciência, esse tema do sentido, esse tema da vida inconsciente que nós vivemos, tá? E da possibilidade de transformação de um caminho espiritual. Adoraríamos ouvir as perguntas de vocês agora, por favor. O Adriano pergunta: qual o conselho da escola para rompermos nossa própria barreira? Adriano, como nós dizíamos há pouco, né? O autoconhecimento é uma arma poderosíssima, mas um autoconhecimento muito diferente daquilo que acontece quando o nosso próprio eu tenta virar um especialista do seu próprio labirinto. Ou quando o nosso próprio eu se justifica, não é? Quando eu falo eu, é o nosso estado comum de consciência, tá? É a maneira como a gente normalmente age quando nós temos uma consciência presa, identificada com o nosso próprio egocentrismo. Porque o único limite que existe é o egocentrismo. Então, quando essa consciência desperta para isso e não se mobiliza mais para justificar os seus limites, tentando protegê-los, ou tentando explicá-los, ou tentando justificá-los, mas meramente se coloca com base no silêncio do mais profundo do seu ser, nesse silêncio onde ressoa essa voz do silêncio, essa voz do nosso verdadeiro ser, da nossa verdadeira identidade que nos chama e nos desperta. Quando a consciência humana se coloca diante de si mesma, desnuda, despida de qualquer autoengano, de qualquer pretensão, de qualquer soberba, de qualquer vaidade, de qualquer orgulho, aí sim ela começa a conhecer a si mesma. E aí ela começa a enxergar os muros da prisão pela primeira vez. E os muros da prisão têm nome.
E é um nome muito conhecido. Os muros da prisão chamam-se também eu. Eu penso, eu quero, eu desejo, eu acredito, eu sinto. Todas essas coisas são verdadeiras, mas ao mesmo tempo elas formam todos os limites da nossa consciência. E a nossa consciência sempre perceber a cada apego que ela vive com esses aspectos da sua manifestação, é como se ela colocasse mais um tijolinho no muro que ela vai construindo ao redor de si mesma. E num determinado momento, quando ela olha ao redor e só vê muros, ela fala, quem é que colocou esses muros aqui? E foi a própria consciência que colocou. Então, tua pergunta, para romper os limites, esses muros, a gente primeiro precisa enxergar os muros. E para poder enxergar os muros, a gente precisa utilizar esse impulso, essa voz que nos desperta, como a única fonte de um verdadeiro autoconhecimento. Espero ter te ajudado um pouquinho. A Renata pergunta, o que é o verdadeiro despertar? Como saber se realmente estou desperta no dia a dia? Renata, o verdadeiro despertar é desconcertante. E ele é desconcertante pelo seguinte: nós não nos despertamos por um ato da nossa vontade. Não é assim como um belo dia que eu vou lá e coloco o despertador para um determinado horário, ou eu tomo uma decisão que é acionável, né, ou controlável pela minha vontade. Na verdade, esse despertar ocorre dentro de nós como se fosse uma tempestade magnética. É como despertar no meio de um sonho mesmo. E falar, puxa, acho que nada disso aqui é real. Todos esses problemas, todas essas tensões, toda essa loucura dentro da qual eu estou imerso aqui, o quanto disso sou eu mesmo que crio? O quanto disso aqui, na verdade, é um mega teatro que não leva nem a mim mesmo, nem a ninguém, a lugar algum. Então, a característica do despertar, e isso é muito contraintuitivo e muito ao contrário do que se prega, né? De que o despertar é uma iluminação e se encher de paz e de felicidade, né? E se tornar um ser bem-aventurado e tudo mais. Não. O despertar é o contrário. Despertar através da voz do silêncio, em primeiro lugar, é ouvir o barulho. Despertar é perceber que eu estou dormindo, que eu estou iludido. Despertar é essa fagulha, esse insight no meio da escuridão do meu próprio mundo interior. E quando eu desperto, que eu estou imerso nisso, né? E que tudo isso que me colocava em movimento e que me mantinha absolutamente prisioneiro no fundo de mim mesmo, tá? São rodas que são colocadas em movimento, na grande maioria das vezes, pela minha própria consciência. Então, se eu pudesse tentar resumir, o verdadeiro despertar é acordar para o fato de que eu estou dormindo. E o resto é o desdobramento disso. Tá? O Dúlio pergunta, esse viver consciente significa uma existência solitária? Como fazer isso nos dias atuais? Repete o nome dele, por favor. Dúlio. Dúlio. Digamos que num primeiro momento, essa experiência, esse despertar, nos deixa profundamente solitários, sim. Porque boa parte da nossa companhia, né, que nem diz aquele filósofo no final da vida dele quando perguntaram, né? Você teve muitos problemas na sua vida? Ele falou, infinitos. Inclusive, alguns poucos deles foram até reais. Ou seja, a nossa convivência, na grande maioria das vezes, é, em primeiro lugar, com as nossas próprias ideias. O volume de diálogo interno é
muitas vezes superior ao diálogo externo. E quando a gente desperta, é como se nós nos tornássemos conscientes para a solidão desse diálogo interno. E é ele que nos faz como se interiormente fosse dar um passo para dentro, um passo para trás e observar a própria vida com um certo grau de distanciamento que até então não existia, porque a gente estava completamente colado, completamente apegado a ela. É esse aprendizado de que todas essas rodas são colocadas em movimento por mim mesmo, por nós mesmos, e na hora em que a gente deixa de retroalimentar isso, ainda que seja por um instante, por um segundo, é que a gente percebe o quão sozinhos nós já estávamos. Mas um ser humano que avança nessa senda de um autoconhecimento para uma ligação consciente com essa verdadeira instância, esse princípio universal, essa centelha do espírito em si, quando ela desperta e o desperta. E avançando desse autoconhecimento para essa ligação consciente, começa um processo de transformação da sua consciência. E depois desse processo de transformação da sua consciência, como a sua consciência virou de novo uma ferramenta criadora dentro dele mesmo, ele desencadeia um processo de transformação da sua vida. Então, esse ser humano, de maneira nenhuma, se encontra sozinho. Porque ele começa a despertar para a verdadeira realidade da vida, que é uma unidade absoluta e inquestionável entre tudo e todos os seres e todas as formas de existência e de manifestação. Porque o que nos transforma em seres solitários e melancólicos e fechados e tudo mais, não é nem essa questão do despertar, mas tantas pessoas vivem assim, né? É que, na verdade, o próprio círculo do nosso eu vai se fechando ao nosso redor. E nos falta ar para respirar, como foi dito no nosso último encontro na semana passada. Nos falta espaço para que a luz da realidade, né, simbolicamente a luz do grande sol universal que ilumina tudo, possa penetrar dentro da nossa consciência. Mas quando o ser humano avança nesse caminho e se transforma, então de fato pode existir a vitória sobre a solidão do eu. Porque a maior dor do eu é a dor de viver sozinho, porque isolou a si mesmo do universo que o formou. Conseguiu se isolar tanto, né, que ele se percebe como algo completamente separado do todo. Mas para vencer isso, é necessário vencer a si mesmo. Vencer o próprio eu. O Luiz pergunta: podemos ainda em vida acordar deste sonho? Ou acordar implica desprender-se dessa vida? Não, Luiz. O despertar é aqui mesmo. Porque é nessa vida, né, que nós temos a nossa consciência absolutamente concêntrica na matéria e uma posição absolutamente privilegiada de viver na maior intensidade possível dentro do plano material, que é onde a nossa consciência está projetada, a concretude da experiência. Porque se nós não despertarmos para o fato de que a nossa própria percepção do mundo material, no fundo, é uma gigantesca ilusão, né, depois fica muito mais difícil. Então, muitas pessoas, né, compreendem que um caminho espiritual, por exemplo, é dar as costas ao mundo, dar as costas à vida, e mesmo acreditam que é impossível trilhar um caminho verdadeiramente espiritual, vivendo nessa vida concreta e material. Na verdade, todo o ensinamento universal aponta para o contrário. Na verdade, é pela verdadeira e justa ação, pelo Dharma, como diziam os hindus, né, que nós podemos viver a verdadeira justiça. Então, a beleza do caminho espiritual verdadeiro, do caminho universal, é que ele não nos retira da vida. Pelo contrário, ele nos insere diretamente na realidade mais transcendente, que é exatamente aqui.
Espero ter ajudado a tua reflexão um pouquinho. O Leonardo pergunta: como considerar os conflitos internos resultantes da Endura rumo ao autoconhecimento? Leonardo, dizem, né, que a humanidade nesse período coletivamente passa por uma grande transformação da consciência e que um dos aspectos dessa força universal ou do espírito, se a gente quiser chamar, que tem N aspectos e N facetas, né? Um desses aspectos é a harmonia, uma harmonia criadora. E muitas pessoas tocadas por esse impulso, que está obviamente diretamente relacionado à era de Aquários, a transformação da era da informação, que nós estamos vivendo agora, que talvez é o grande fator acelerador da transformação da consciência e da vida humana e tudo mais. Muitas pessoas, ouvindo isso ou lendo a respeito e tal, imaginam que essa harmonia deveria vir como um bálsamo na nossa vida e nos curar de todos os conflitos. Mas, na verdade, a manifestação desse raio, desse aspecto da força universal ou do próprio espírito, que é a força de transformação da consciência da vida humana, ele deve se manifestar através do conflito. Ou seja, o conflito é a grande matéria-prima, o conflito não o conflito externo, ferrenho, sangrento entre seres humanos, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do conflito interior de consciência, da dor da consciência que olha para si mesma e percebe a si mesma em conflito. Esse conflito é a grande mola propulsora do autoconhecimento. E as pessoas que estão começando a despertar, muitas vezes acreditam que o caminho espiritual é fugir do conflito. É buscar paz, harmonia, equilíbrio, beatitude, iluminação instantânea e tudo mais. Não. Porque se nós damos as costas aos nossos conflitos interiores e não utilizamos aquilo que surge diante de nós, as incoerências dos nossos pensamentos, a ansiedade sem fim dos nossos desejos, o oceano sem fundo dos nossos medos, se nós não utilizamos isso como matéria-prima, para olhar para tudo isso e perceber o quão inconscientes nós vivemos e o quão presos nós somos a todos esses ciclos, então não surge um autoconhecimento. E a verdadeira endura, né, como diziam os cátaros no passado, né, o próprio termo em inglês, por exemplo, é endure, né, é suplantar, suportar e suplantar. Né? Significa o quê? Significa transmutar todos esses conflitos. Significa utilizar esse princípio universal, que é a nossa verdadeira identidade, para que ela liberte a nossa consciência de todos esses mecanismos egocêntricos. É mais ou menos como olhar para o labirinto, mas olhar para o labirinto de fora e reconhecer que a imagem impressa do labirinto, no fundo, é o nosso próprio rosto. Por isso que se diz, aquele que decifra a si mesmo, aquele que vence a si mesmo, é mais forte do que aquele que conquista uma cidade ou o mundo inteiro. É uma maneira de ver isso. A Renata pergunta: como podemos mostrar a luz da consciência aos amigos e pessoas para que elas também despertem? Renata, pelos nossos atos, não pelas nossas palavras. Porque o mundo é cheio de palavras, o mundo é cheio de conceitos, mas o mundo, esse mundo de sonhos,
muitas vezes de belos sonhos conceituais, esse mundo precisa desesperadamente de uma coisa que falta muito, que são pessoas diferentes. Pessoas que, em primeiro lugar, vivem o que falam. Assim como Gandhi falou, pessoas que são a mudança que buscam no mundo, são a mudança que buscam nos outros, que estão dispostos a pagar o preço de viver uma vida diferente e deixar que os seus atos falem de uma maneira muito mais eloquente do que as suas palavras. Porque, na verdade, é a ação que transforma a vida. A ação do quê? De uma nova consciência em funcionamento. Às vezes, se pergunta ou se perguntou ao longo da história para tantos grandes do espírito, o que é a nova consciência? A nova consciência é viver de uma maneira diferente. Quando a nossa consciência se transforma numa alavanca de ação e os nossos atos e a nossa atitude interna diante de toda a nossa vida fala muito mais alto, então é esse exemplo silencioso, aquele exemplo que não quer se impor, aquele exemplo que não quer apontar o caminho, mas quer trilhar o caminho. Então ele se torna o sinal mais luminoso para o verdadeiro caminho. E as pessoas hoje, imersas nesse mar infinito de dados, porque o universo inteiro do conhecimento humano está à distância de um clique, do nosso celular, do tablet, do computador, do que quer que seja. As pessoas buscam o quê? Buscam uma realidade diferente. E é só assim que é possível produzir mudança. É quando nós formos a mudança. Aleph pergunta. Aleph? Aleph. Quando despertamos, também despertamos os dons da pineal ou só exercícios nos proporcionam isso? Aleph, isso é uma pergunta bem interessante. Todos os exercícios focados no círculo ígneo da pineal, que partem do centro da vontade do eu, só reforçam o eu. Nós temos 5 sentidos em funcionamento e tem mais 7 dormindo. Clarividência, clareaudiência, sinestesia, interferência em ciclo biológico, que a gente conhece como tons de cura e tudo mais. Tudo isso são capacidades extremamente poderosas do nosso cérebro que estão aguardando o momento de serem despertadas pela verdadeira consciência. Nós podemos despertar alguns aspectos dessas capacidades superiores, ou mesmo a projeção da nossa consciência nos mundos sutis, seja no plano etérico, no plano astral ou mesmo no mundo das ideias. Podemos fazer tudo isso de uma maneira incipiente através de treinos e de exercícios? Sim, nós podemos. Mas como dizia o Lao Tse na China, esses exercícios equivaleriam a um homem que permanece durante um determinado tempo na ponta dos seus pés. Cedo ou tarde, os seus calcanhares o reconciliarão com a realidade do seu ser. Então o nosso estado de ser volta a imperar. E o que ocorre com tudo isso? Nós simplesmente fortalecemos o nosso eu, porque nós projetamos, através da nossa vontade, o espaço dominado pela nossa consciência eu em todos esses pontos que ainda não tinham se manifestado. Na verdade, o caminho espiritual, que também já foi denominado como o caminho do meio, ou a senda do meio, ou a senda estreita, na linguagem simbólica e esotérica, não religiosa, esotérica, do verdadeiro cristianismo original, quando se propõe isso, na verdade nós estamos querendo apontar onde é o meio, onde é o meditare, onde é encontrar o meio.
né? Onde é estar no meio? Porque meditação significa isso, não é projetar o pensamento. Na verdade é a consciência se unir a esse meio aqui. Não o coração da nossa vida emocional, mas o centro das duas hastes da nossa existência. A existência da nossa vida, que é conhecida como a haste horizontal, e a dimensão espiritual da nossa vida, que é conhecida como a haste vertical. Esse é o verdadeiro significado da cruz. A cruz não é o símbolo da crucificação de ninguém, ou do sacrifício de nenhuma personalidade ou de nenhum ser humano, né? Mas sim o símbolo de um encontro. E se no centro desse símbolo floresce a rosa, é daí que vem o símbolo verdadeiro da Rosa Cruz, né? Não é nenhuma tradição obscura, é difícil de entender. Não, é muito claro, é muito direto na vida. Quando esse centro da nossa verdadeira identidade começa a florescer em nós, que é esse princípio divino, essa centelha espiritual, essa força universal que se encontra dentro da gente, ela sim, então, começa a transformar a nossa consciência e abrir a nossa consciência de dentro para fora. Por isso que simbolicamente até, isso é uma fórmula, né? Significa a sequência de Phi, o desdobramento da verdadeira vida e tudo mais. Mas por isso que é dito, quando se dá um passo, quando a nossa consciência dá um passo em relação a esse centro, tá? Esse centro dá dois. Ele transforma, não só aqui, mas transforma aqui também. E é através dessa abertura, dessa desconstrução de todas as barreiras do nosso egocentrismo e não a tentativa do fortalecimento delas, é que o círculo ígneo da pineal se abre como consequência e não de maneira forçada. E é então que a flor áurea ou a joia do lótus, né, se eleva do coração e se coloca sobre o santuário da cabeça. Ou como diziam, isso é muito bonito, de vez em quando a gente lembra dessa lenda aqui, da lenda dos Wari ou dos Guaranis, né, que diziam que o verdadeiro guerreiro era aquele que vencia a si mesmo e permitia que o colibri que vivia no seu coração, que é o símbolo que eles usavam para essa centelha do espírito, pudesse ser libertado e o guerreiro o protegesse, não interferindo com ele, o deixando livre, para que ele pudesse voar para o topo da sua cabeça e fazer um ninho de luz sobre ela. Então, todos esses aspectos do ensinamento universal apontam para esse mesmo mistério, que a abertura do círculo ígneo da pineal não é um ato forçado da vontade no santuário da cabeça, mas uma verdadeira abertura no santuário do coração para esse princípio universal. A chave se encontra no coração. O Edson pergunta: o sono é pesado, e se porventura não conseguir neste tempo que tenho, terei outra chance para dar continuidade? Terei outra oportunidade? Eu acho, Edson, que você, quando fala do sono ou do sonho, né? Pesado, você está se referindo ao período da vida, né? Se essa vida fosse um sonho, né? Nós temos outra oportunidade e tal. Olha, eu acho que o principal é nós nos darmos conta de que no momento em que você se pergunta isso, na verdade, um instante da eternidade é que instiga a sua consciência que se manifesta no tempo. E se por uma fração de segundo, nesse instante, que aparentemente é um segundo, é uma fração de segundo no tempo, e que dentro dele cabe a eternidade inteira, se nesse instante a sua consciência desperta, esse instante de eternidade desperto na sua consciência nunca mais se apaga. Então, são esses fios de luz, né? Esses impulsos, esses insights, esses flashes de consciência que nós temos, que vão se manifestando na consciência e vão se acumulando como se fosse uma pitadinha de sal que você vai depositando num copo.
Se dissolve e se perde, se dissolve e se perde, se dissolve e se perde. Mas a natureza, o estado de consciência, o estado de ânimo, né, desse ser, ele vai acumulando uma substância diferente. E num determinado momento o sal precipita no fundo. O fato de nós estarmos aqui conversando nesse momento e nos colocando diante dessas questões é prova de que no nosso sistema muitos outros seres humanos que viveram como uma onda, que nasceram do tempo, se manifestaram no tempo e se desfizeram no tempo, mas que fazem parte dessa memória infinita do grande mar que é o microcosmo dentro do qual nós habitamos, que todos esses seres humanos fizeram em algum momento das suas vidas essa pergunta fundamental. E é essa pergunta fundamental formulada por todos eles em tempos imemoriais que se manifesta no hoje. E se a gente olhasse de fora do tempo, quanto dura uma vida? Uma vida é uma sucessão infinita de instantes de eternidade. Nessa perspectiva, nós não temos limite nenhum de tempo, porque na hora em que a consciência desperta, o tempo desdobra dentro de si e a realidade passa a ser vivida nessa dimensão. Espero ter te ajudado um pouco. O Júnior pergunta: qual indícios temos para afirmar que o que percebemos é ilusório? Júnior, vamos falar do indício mais forte, que é a memória. Todos nós nos orgulhamos de ter uma boa memória, não é verdade? Alguns têm uma memória absolutamente impressionante. Outros têm uma memória um pouco mais oscilante, mas todos nós dispomos de memória. Se nós fôssemos olhar com muita isenção o que é a nossa memória e o quão distante da realidade a nossa memória é, nós íamos assim ficar chocados e ao mesmo tempo íamos receber uma oportunidade de uma libertação interior gigante dessa ilusão de acreditar que nós vivemos calcados em cima de uma memória precisa dos fatos. Por quê? Vamos dar um exemplo. Duas pessoas se encontram, se conhecem naquele momento e guardam as suas primeiras impressões umas das outras. Uma delas olha para a outra e vê uma pessoa triste, macambúzia, né? Com o ar todo cerrado, crispado no seu rosto e tudo mais. Que imagem ela forma? Ela forma a imagem de uma pessoa tensa, de uma pessoa nervosa, de uma pessoa agitada interiormente, de uma pessoa triste e tudo mais. Ela guarda essa memória aqui, né? Tempos depois ela encontra de novo essa pessoa e quase não a reconhece. E por que não a reconhece? Encontra uma pessoa sorridente, uma pessoa extrovertida, etc. Se ela tivesse a oportunidade de falar, puxa, te conheci em tal dia, assim, assado, tal situação, você está tão diferente. Ah, não, aquele dia eu estava com uma dor de dente insuportável. Né? Então, assim, nós vivemos como se tivéssemos periscópios, né? num submarino, que são os nossos sentidos, onde nós sondamos, perscrutamos o meio ambiente à nossa volta de uma maneira muito limitada e armazenamos as percepções que nós captamos assim. E vamos formando imagens a respeito de pessoas, a respeito de situações, a respeito de nós mesmos, da nossa vida, e vamos explicando a trajetória da nossa consciência de um dia para o outro, de um ano para o outro, de uma vida para outra, em função dessa memória que vai se acumulando. Mas se nós percebêssemos o grau de imprecisão que existe em todas as imagens, e principalmente da interpretação das imagens que nós guardamos, né, nós íamos ficar absolutamente surpresos e quase assustados
de quão distantes nós vivemos da realidade. Talvez, né, em situações assim, se nós tivéssemos a chance de dialogar mais com as pessoas e ouvi-las mais e formar menos imagens, a gente seria menos impactado por tudo isso. Mas isso é um fenômeno inerente ao funcionamento da consciência humana e ao próprio apego da consciência humana com as suas memórias e as suas percepções. Então esse é um elemento para você mesmo analisar e refletir sobre essa questão assim tão importante que você mesmo colocou. Obrigado. A Renata pergunta: como a Rosa Cruz Áurea define sincronicidade e consciência? Renata, sincronicidade e consciência, né? Vamos tentar colocar isso de uma maneira bem visual. Imagina um iceberg. O nosso consciente, em relação à nossa consciência toda, ao nosso espaço perceptivo todo, né? Porque, por exemplo, o nosso tato, né? A membrana dos 7 trilhões de células, se a minha matemática não me trai aqui, todas elas na sua membrana têm tato, né? Então, você já imaginou o tamanho do sentido do tato. Mas o que a gente classifica de tato? As percepções assim mais fortes, mais grosseiras até, da nossa pele, epiderme e tudo mais. Mas imagina, né, que o nosso espaço consciente do que a gente acha que pensa, acha que sente, acha que percebe e tudo mais é a pontinha do iceberg que fica para fora da água. Normalmente é isso que a gente chama de consciente. Mas o nosso ser está percebendo de maneira inconsciente tudo que está para baixo do iceberg debaixo d'água. Só que essas percepções normalmente não se traduzem em vivências conscientes. E como a vida é muito rápida e cada vez mais rápida, e a interação dos seres humanos cada vez mais intensa, mais rica, né? Tudo aquilo que de uma maneira ou de outra a gente percebe ou intui, ou pedaços do nosso ser, como se fossem icebergs se trombando embaixo, tão distantes em cima da água, né? Mas embaixo eles até se trombam, né? Então tudo isso gera o quê? Gera situações onde nós nos deparamos com infinitas coincidências. Essas coincidências não são coincidências. Na verdade, elas são simplesmente situações que estão se manifestando no nível consciente, mas para uma realidade que já pré-existe no plano inconsciente. E se nós expandíssemos esse conceito aqui, né, meramente do plano da percepção da consciência, né, do plano celular, e fôssemos utilizar um pouquinho aqui o conhecimento universal a respeito das outras vestes energéticas que nós temos, que não é só o corpo físico, mas é o corpo etérico, né, é o corpo astral, que são todas as concentrações energéticas que expressam os nossos desejos, sentimentos, né, e tem um conteúdo de identidade muito grande, ou mesmo o nosso corpo mental, que é a cota parte energética de todas as geometrias dos nossos pensamentos. A gente vê o caminho sináptico passando aqui no cérebro, né? Mas isso aqui é só a sombra de uma geometria de um pensamento que às vezes é até autorreplicante. Então, todas essas capas energéticas que nos envolvem e nos interpenetram, elas estão em interação o tempo todo com todo mundo. E elas estão colidindo, coincidindo umas nas outras. E daí as aparentes coincidências, que obviamente são síncronas, né? Porque elas se encontram, se tocam e interagem. Então, tudo isso é o quê? Um indício, né, de que a nossa vida vai muito, muito, muito além daquilo que o nosso eu consciente, a nossa consciência eu, percebe na pontinha do iceberg. Espero ter te auxiliado um pouquinho. O Guilherme pergunta: a projeção da consciência durante o sono é uma característica do despertar? Guilherme, é o seguinte, uma resposta bem honesta para você, sim e não. Então vamos começar com o não, tá? Então vamos pegar a vida dos nossos sonhos e entender essa vida dos nossos sonhos em 3 níveis, tá? Que
explicam 99% de tudo aquilo que a gente vive durante o nosso sono. O primeiro nível é a descarga elétrica do nosso cérebro, que precisa descansar, que precisa relaxar e que fez força do jeito dele, né? Que é vivendo assim uma sopa de sinapses aí o dia inteiro, né? E durante a noite ele precisa voltar a um equilíbrio, porque senão ele entra em colapso. Então, uma série de imagens que se formam na nossa vida do sono em sonhos, né? Muitas delas são meramente a descarga de percepções nossas durante o dia. Tá? Um segundo nível de coisas é porque a nossa consciência, né, parte da nossa consciência, se transfere temporariamente para os nossos corpos sutis. Então, a parte densa do corpo etérico, né, que o corpo etérico é um duplo etérico, ele tem duas partes. Parte densa do corpo etérico permanece no corpo físico, vivificando o corpo físico, que ele é como se fosse a memória celular, a matriz energética da qual o nosso corpo se autorreplica, né? E se mantém com a identidade que nós conhecemos. Então, ele permanece aí, mas a parte sutil do corpo etérico, junto com a matéria astral, que é a matéria de desejos e tudo mais, e também o corpo dos pensamentos, que é o corpo mental, isso é muito mais volátil, né? E o ensinamento universal explica que existe o quê? Uma ligação energética entre essa consciência que oscila entre vigília e sono. Essa ligação energética, simbolicamente no passado, já foi chamada até de fio de prata, né? Que é o que se desenrola aqui do lado direito, né? E se projeta, não é exatamente no espaço, porque o campo sutil é um pouco diferente. Mas a vivência dessas movimentações, né, ou dessas experiências também se traduzem em sonhos, né? Elas são muito menos numerosas, porque é muito mais difícil de lembrar disso, do que da mera descarga nervosa, sináptica do cérebro, né? E tem um terceiro nível, né, que é quando de fato a nossa consciência desperta um pouco nesse plano sutil. Então são aqueles sonhos muito mais marcantes, né? Muito mais vívidos, que são momentos muito curtos, muito tênues de uma pequena lucidez no campo sutil. Tudo isso pertence ao fenômeno natural, absolutamente explicável por todos os agregados orgânicos e energéticos da nossa personalidade, né, que tem essas quatro vestes, e se explicam por isso. O verdadeiro despertar, ele ocorre no plano intuitivo da alma. Não é essa intuição de, assim, tive uma intuição e aconteceu como eu pensava. Não, isso é aquela sincronicidade que a gente falou agora há pouco. Isso é simplesmente o plano sutil interagindo. Mas é aquele despertar interior da consciência e percebendo que nós vivemos numa realidade absolutamente fantasiosa. Fantasiosa porque vivemos dentro das nossas próprias fantasias e projeções. Sabe aquele momento em que a gente acorda e tem a impressão de que, na verdade, despertou dentro de um sonho? E que não sabe exatamente se está desperto ou se continua dormindo? São essas frações de percepção que nós temos, que muitas das vezes, né, a gente tem, no momento de transição da nossa consciência, que são assim como se fosse um eco daquela voz mais interior dentro de nós mesmos dizendo, através de uma pergunta, isso aqui é real mesmo? Ou isso aqui é uma ilusão? Então, espero ter te ajudado sobre essa reflexão dos sonhos. Esse é um assunto bem profundo e complexo e talvez valesse aí uma conversa inteira sobre isso no futuro. O Felipe pergunta: como manter o despertar? Sinto que a consciência aflora, mas com o passar do tempo volta o egocentrismo. Como manter? Felipe. Então, Felipe, perceber que o egocentrismo volta já é um começo de uma consciência diferente, concorda?
Porque até então a gente vivia o egocentrismo sem perceber que era absolutamente dominado por ele. Então, o começo dessa nova consciência são esses flashes de percepção. É como se você tivesse numa caverna completamente escura, né, e de repente, né, o flash do seu capacete aqui acendesse. E você vê de relance todo aquele mundo interior e depois ele apaga de novo. São esses flashes, como se fossem relâmpagos na escuridão, que gradativamente vão nos iluminando o caminho ou vão mapeando o nosso mundo interno. Mas é inevitável que a consciência oscile. Até porque a oscilação da consciência é parte do processo do autoconhecimento. Porque se nós vivêssemos, veja só que coisa interessante, na percepção de que nós estamos despertos o tempo inteiro e tudo mais, na verdade isso seria só uma imagem, não seria a percepção da realidade. Nós teríamos sido envolvidos por mais um pensamento, por mais uma imagem que a nossa mente egocêntrica cria e projeta ao redor de si mesma, nós nos agarraríamos a ele e ficaríamos circulando. É como se a realidade, né, fosse traduzida numa foto e a gente agarrasse aquela foto e ficasse acreditando que aquela foto, aquela sombra da realidade fosse a realidade mesma. Mas essa oscilação na consciência é o começo do autoconhecimento. Esse autoconhecimento ele se desdobra até que essa situação fique plenamente visível. E quando ela fica, pelo menos uma situação fica plenamente visível, então se abre dentro de nós um espaço para uma transformação daquilo que produzia aquela situação. Tá? Essa vai ser a última pergunta. A última pergunta. Do Amauri. Amauri. O despertar é treinável? Amauri, não. Porque o despertar, na verdade, ele é como se fosse o núcleo do nosso verdadeiro ser, que a gente chama de a centelha do espírito, o botão de rosa, a flor de lótus, a semente de mostarda, o nome que você quiser dar, que é o centro do universo, no micro-universo dentro do qual nós vivemos. Então, essa é uma pedra. E a outra pedra é a nossa consciência. E a nossa consciência é atraída por esse centro, por essa centelha do espírito. E no momento em que ela é profundamente atraída, é como se entre as duas surgisse uma fagulha. Então, qualquer ação que eu quisesse produzir com a minha consciência para gerar essa fagulha, eu estaria movimentando essa minha pedra da minha consciência cegamente em qualquer direção dentro de mim mesmo. E por fazer força para me movimentar, eu estaria indo no sentido contrário da atração dessa força que gera essa própria centelha. Então, é absolutamente intreinável dessa perspectiva. Então, não existe nenhuma ação que o nosso eu possa tomar para que essa centelha do despertar se produza nele. Porém, se nós parássemos aqui, possivelmente nós traduziríamos a essência do caminho espiritual de uma maneira muito distorcida, porque daríamos a impressão de que não existe esforço algum, então, já que não existe treino nenhum. E, na verdade, existe um esforço gigante, que é o esforço de utilizar a luz que se produz através dessa centelha para um processo de autoconhecimento. Porque é através desse centelhar, como se você fosse um náufrago, no meio da noite, no meio de um mar revolto, agarrado aos restos do barco
que sobraram ali boiando na água. E está tudo escuro. E de repente começa a ter um relâmpago no meio da escuridão. Se você não utiliza mesmo aquele instante de luz que ilumina instantaneamente o céu e depois se desvanece, para você ir se orientando na escuridão e buscar a segurança da costa, a segurança da praia, você nunca vai sair do seu naufrágio. Então, o esforço do caminho espiritual não é tentar ser Deus. Ou seja, não é tentar produzir a luz, mas é ter a humildade de reconhecer que a luz está centelhando no nosso coração e nos despertando, para que nós utilizemos isso para transformar a nossa consciência e a nossa vida. Espero ter te oferecido alguns elementos aí para o teu trabalho interno nessa questão. Nós encerramos então? Tá ótimo. Então, tá dando aí aproximadamente 1 hora de encontro. Nós gostaríamos de agradecer de todo o coração a participação de vocês. Foram perguntas incríveis, super valiosas, que com certeza servem não só para a gente, né, para nós mesmos que perguntamos, mas para todos aqueles que têm uma busca verdadeira. Porque se a verdade é uma só, de certa maneira, ela evoca, no fundo, as mesmas perguntas essenciais no coração de milhões de seres humanos. E desse ponto de vista, nós somos todos, né, verdadeiros irmãos de um caminho que nos leva a uma verdadeira transformação. Obrigado, pessoal, um abraço e até o próximo encontro nesse meio virtual aqui ou em qualquer outro fórum organizado pela escola. Muito obrigado, boa noite.